Doença de Peyronie, é preciso operar ou não? Então, se você está aí percebendo que o teu pênis está com novas alterações, uma nova curvatura que você não tinha antes, ele está diminuindo, ele está afinando, é provável que você esteja com doença de Peyronie, provavelmente você está pesquisando sobre o assunto e eu vou te dizer hoje se você precisa operar ou não precisa operar e as 3 perguntas que eu faço para todo paciente e são essas perguntas que vão definir, é ele mesmo que vai dizer se ele precisa ou não operar. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, a doença de Peyronie é uma doença que acomete 9% dos homens após os 50 anos de idade. Essa doença ela forma cicatrizes na parte interior do pênis e essas cicatrizes podem causar uma série de alterações. Quais são as alterações que um homem com doença de Peyronie pode ter? Curvatura peniana, essa é a mais comum, acontece em 93% dos pacientes. Afilamento do pênis, o pênis pode ficar estreito em alguma região específica ou ele todo pode perder ali a elasticidade. Encurtamento peniano, o pênis pode diminuir. Dor, principalmente nas ereções, isso pode acontecer nas fases mais iniciais da doença. Nódulos palpáveis, às vezes o paciente passa a mão, você está passando a mão ali no teu pênis e está percebendo uma região mais endurecida, é a fibrose, é a própria doença de Peyronie que você está palpando. E por último, disfunção erétil. Homens com doença de Peyronie podem ter uma piora na qualidade das ereções e mais dificuldade ainda para penetrar. Então, se você está com essas queixas, existe um exame que é fundamental que seja realizado no teu caso, que é o Doppler peniano com ereção fármaco-induzida. O que é esse exame? Nesse exame nós vamos fazer uma injeção no teu pênis para que você tenha uma ereção e uma boa ereção e aí sim nós possamos avaliar as deformidades presentes no teu pênis, porque como você já percebeu, a curvatura, o afilamento, as tortuosidades, elas aparecem quando o pênis está em ereção. Então esse exame é feito com o pênis em ereção, onde com o aparelho de ultrassom nós vamos avaliar toda a parte estrutural do pênis, todas as deformidades, nós vamos avaliar as placas, profundidade das placas, tamanho das placas e vamos avaliar a parte vascular do pênis. O pênis está se enchendo de sangue corretamente, esse sangue ele está ficando represado dentro do pênis. Então, o exame fundamental na avaliação da doença de Peyronie é o Doppler peniano com ereção fármaco-induzida, com injeção no pênis. Sem injeção não adianta nada. E aí, já com todas essas informações, nós temos basicamente 2 grupos de tratamento que nós podemos fazer. Nós temos o tratamento clínico e nós temos o tratamento cirúrgico. O que é o tratamento clínico? Esse homem ele pode usar extensor peniano, bomba de vácuo peniana, medicamentos, isso é um pouco controverso hoje em dia, não tem tanta evidência que medicamentos como vitamina E, ômega 3, colchicina mostrem tanto benefício na doença de Peyronie, mas também é uma coisa que não vai te fazer mal, se você quiser você pode tentar. E o uso da tadalafila também é uma boa opção. Além disso, no tratamento clínico pode ser realizado ondas de choque de baixa intensidade que tem comprovação principalmente no alívio da dor. Se o paciente não tem dor, a onda de choque também é um pouco controversa. Então o homem ele pode fazer isso tudo como tratamento clínico. Extensor peniano, bomba de vácuo, medicamentos, ondas de choque, ele faz isso tudo junto na expectativa de um alívio da curvatura. Geralmente o tratamento clínico, quando bem realizado, ele pode ali dar uma melhora de 15 a 20 graus na curvatura peniana. Então, esse é um caminho que os pacientes podem seguir. O outro caminho é o tratamento cirúrgico para a doença de Peyronie. Existem basicamente 3 tipos de cirurgia que podem ser realizadas no homem com doença de Peyronie. Que cirurgias são essas? A plicatura, o enxerto e a cirurgia com implante de prótese peniana. Primeiro, plicatura. O que é plicatura? Aquele pênis, ele está torto para um lado. Vamos dar um exemplo aqui. Na cirurgia de plicatura, nós vamos dar pontos no lado contrário à curvatura. Então a gente dá um monte de ponto do lado que não tem curvatura e aí esse pênis ele vai se alinhando. O grande problema é a gente está encurtando o lado longo do pênis. Então, na cirurgia de plicatura, o pênis vai diminuir. Ah, doutor, eu vi uma técnica que o pênis não diminui. Vai diminuir. Plicatura vai diminuir o pênis. Então, a plicatura ela é a cirurgia mais simples, é a cirurgia mais rápida, com uma recuperação mais rápida, mas vai diminuir o pênis. E ela é uma opção para curvaturas simples, curvaturas ali menores do que 60 graus em uma só direção. Primeira opção, plicatura.
Segunda opção, cirurgia de enxerto. Nessa cirurgia nós vamos retirar a área doente, a área que está com a fibrose de Peyronie, e aí vai ficar um buraco ali no pênis e nós vamos cobrir aquela região com pericárdio bovino. Então a gente vai fazer um enxerto de pericárdio bovino no local onde nós retiramos a fibrose, claro, na parte interna do pênis. A cirurgia com enxerto é uma boa opção, principalmente para cirurgias complexas. Então, se a curvatura ela é muito intensa, se ela está em vários lugares, se as deformidades são várias, a cirurgia com enxerto é uma opção, mas cerca ali de 20% dos pacientes têm uma piora das ereções com a cirurgia de enxerto. Então, se a ereção daquele paciente está show de bola, ele não está precisando tomar remédio, nada disso, o enxerto é uma boa opção. Agora, se a ereção dele não está boa, fazer a cirurgia com enxerto pode piorar ainda mais a ereção daquele paciente, e aí ele pode ter o pênis retificado, mas sem ereção, o que também não adianta tanto. E a terceira opção é a cirurgia com implante de prótese peniana. Essa é uma cirurgia mais resolutiva, porque ela vai retificar o pênis, o paciente ele vai recuperar a rigidez peniana e ele vai ter ereção, porque a prótese garante a ereção. Então, nessa cirurgia, nós podemos quebrar a placa e colocar as próteses penianas para que o paciente tenha o pênis retificado e as próteses garantam a ereção. Então, ele teoricamente não vai precisar aí de novas cirurgias, como às vezes acontece em casos principalmente de enxerto, né? O paciente ele tem uma melhora da curvatura, mas a ereção piora, aí tem que fazer outra cirurgia. Então, essas são as três principais opções. Então, tratamento clínico, tratamento cirúrgico e o que vai definir se esse paciente vai fazer tratamento clínico ou cirúrgico é a opção do paciente. Três coisas devem ser avaliadas. Primeiro é a geometria do pênis. Poxa, se o pênis tiver uma curvatura muito severa, poxa, o pênis do paciente, às vezes, ele tem uma curvatura maior que 90 graus. Esse paciente, ele não consegue ter relação. Então, esse paciente é um candidato maior à cirurgia. Então, a geometria é muito importante. Às vezes, o paciente ele tem uma curvatura muito discreta e ele consegue penetrar, ele consegue ter boas relações. Então, ele pode tentar, sim, um tratamento clínico, é uma coisa menos invasiva para esse paciente. Então, o primeiro é a geometria do pênis. O segundo é a ereção. Não adianta o paciente, às vezes ele tem uma curvatura leve, mas uma péssima ereção. Então, ele não consegue ter relação. Ou às vezes ele tem uma curvatura um pouco mais severa, mas a ereção dele é tão boa que ele consegue penetrar. Então, a qualidade das ereções, ela entra também nessa balança da definição, se ele vai fazer um tratamento clínico ou um tratamento cirúrgico. Então, das três questões, nós falamos da geometria, das ereções, e o terceiro é a parte psicológica. Às vezes o paciente ele fica tão chateado, tão triste, tão preocupado com a doença de Peyronie, que a curvatura ela nem é tão severa, as ereções nem estão tão ruins, mas ele está tão incomodado esteticamente, ele está ali incomodado com a curvatura, com o afilamento, com o encurtamento do pênis, que ele deseja fazer um tratamento cirúrgico para recuperação das dimensões penianas e retificação do pênis. E é uma opção que ele tem, sim, de fazer a cirurgia nesses casos. Então, avaliar a geometria, a qualidade das ereções e o psicológico do paciente é fundamental para definir se ele vai fazer um tratamento clínico ou se ele vai fazer um tratamento cirúrgico, sabendo dos prós e contras de cada um desses tratamentos. Beleza? Se você gostou do vídeo, curte aí esse vídeo, se inscreve no canal, manda dúvida nos comentários. Tamo junto!